Pois é, chegou o momento em que a gente vai ter que falar sobre esses caras. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Red Pill e sobre, enfim, esses caras, quais são as reivindicações deles, quais são os problemas que eles apontam, da onde vêm esses problemas que eles apontam? Será que esses problemas que eles apontam são reais? Será que são falsos? Será que eles são só um bando de malucos? Será que tem algum tipo de fundamento naquilo? Ou será que eles só odeiam mulheres? Enfim, a gente vai discorrer sobre muitas coisas aqui e, obviamente, a gente vai falar também sobre o Calvo da Campari. Mas antes eu preciso dizer pra vocês que tá muito, muito, muito quente aqui em Brasília. Eu vou suar ao longo desse vídeo. Eu já tô suando ao longo desse vídeo. Então, vamos passar por isso, tá? Vamos passar por isso. Vamos abstrair aqui o fato de que de vez em quando vocês vão ver suor na minha cara. Não tem muito que eu possa fazer a respeito disso porque eu não tenho ar-condicionado. Então vamos começar logo falando dele, aquele que foi o estopim para esse vídeo aqui existir, que foi o Calvo da Campari. Mas esse vídeo não vai ser sobre ele, eu só vou falar aqui um pouquinho sobre ele só para contextualizar aqui as coisas. Primeiro eu tenho que dizer para vocês que já tem um tempo que eu assisti esse vídeo do Calvo da Campari, né? E eu assisti esse vídeo por causa do Luigi reagindo, então na época que saiu esse react do Luigi, eu assisti o vídeo, mas eu não queria fazer um vídeo sobre esse cara aqui no canal, porque eu não sei até onde é benéfico a gente ficar falando sobre essas pessoas, não sei até que ponto a gente tá é, só criticando elas, até que ponto a gente tá só ridicularizando elas, ou que a gente tá divulgando as ideias delas de alguma forma. Mas toda a minha relutância em falar sobre esse cara acabou indo por terra porque o caso dele explodiu de um jeito absurdo, porque ele é um babaca. Obviamente ele é um babaca. Mas se você, por algum motivo, não viu o vídeo desse cara, não sabe do que eu tô falando, o Calvo da Campari é um cara que viralizou muito por causa de um corte de um podcast, onde ele falava que recusou cerveja de uma menina com quem ele tinha ido para um encontro, porque ele, segundo ele, ela tava testando ele e ele não podia cair nesse teste dela, porque se ele aceitasse a cerveja que ela ofereceu, ele passaria essa mensagem de que ela pode controlar ele no futuro, então ele não podia passar essa imagem e ele não bebia a cerveja, ele bebia Campari e ele ficou insistindo nesse negócio de que ele bebia Campari. Ele tem vários outros cortes também, sabe? Tipo, de várias outras coisas absurdas que ele já falou. Ele já falou muita merda na internet, porque ele é um desses caras red pilados, né? Ele tem essa cultura do red pill, ele tem essa coisa na cabeça dele de comportamento de macho alfa, de macho sigma, de blá blá blá, todas essas coisas assim esquisitas, né? Toda essa questão de masculinidade exacerbada, de uma masculinidade tóxica, onde a mulher é sempre um objeto, onde a mulher ela é algo ali que deveria estar servindo o cara de alguma forma, né? Ele é esse tipo de pessoa. E aí, depois que esse corte dele acabou estourando, né? A gente viu aí muitas pessoas fazendo piada com ele, muitas pessoas fazendo vídeos zoando ele, muitas pessoas fazendo esses lip sync, né, das falas dele, zoando ele, principalmente porque ele, além de ser essa pessoa intelectualmente bizarra, né, ele também é uma pessoa que se veste de uma forma muito característica, né, questão de ficar usando paletó, forma, enfim, uma forma formal demais que ele se veste e tudo, né. Então ele era um prato cheio para as pessoas fazerem piada e elas fizeram muita piada com ele. E aí nisso acabou estourando alguns exposeds dele também, né? Porque a pessoa virou meme, as pessoas vão querer saber quem é aquele meme. Descobriram que ele ele participou de um reality da Netflix, onde ele disputava uma mulher que ela era uma mulher de 50 anos, que já tinha filho, era divorciada. E ele tava com vários outros caras ali disputando essa mulher, né, nesse reality. E ela rejeitou ele, ela não quis saber dele, parece que ela não gostava dele. Ela não. Ele foi, tipo, a pessoa com quem ela menos interagiu, pelo que eu entendi, porque eu não quis ir assistir esse reality, porque me parece uma coisa meio. Sei lá, não é o tipo de reality que me atraiu, não.
E aí foi meio difícil as pessoas não traçarem um panorama entre esse acontecimento desse reality da Netflix com as posturas que ele tem hoje em dia, que é justamente falar que mulheres acima de 30 anos, mulheres que já têm filhos, mulheres que são divorciadas, elas são mulheres que só querem saber do dinheiro do cara e não são mulheres por quem os caras devem estar querendo ir atrás, sabe? Não são mulheres que são boas para você se relacionar. Então ficou meio difícil as pessoas não fazerem esse paralelo. Não sei até que ponto isso foi o estopim para ele ter esse comportamento tóxico. Não sei se ele já levava esse tipo de comportamento de pensamento tóxico antes de entrar nesse reality. Eu sei lá, tá? Eu não sei. Eu não sou uma analista dele. Eu não sou nem uma analista, quem dirá uma analista dele para poder ficar analisando as origens dos traumas dele. Não sei. Não quero saber. Isso me interessa pouco, na verdade. Mas o que me fez gravar esse vídeo aqui foi justamente o fato de que quando começou a ter esses exposed dele, saiu também um exposed que foi a Bruna Volpe que fez, que era justamente falando sobre ele ter tentado falar com ela pra, enfim, né, retirar os conteúdos que ela tinha feito zoando ele. E aí ela foi ver que ele tinha feito algo semelhante com uma amiga dela, né, que é uma atriz. Só que com essa amiga dela, ele foi além porque ele teria no direct dessa amiga dela, ameaçado ela de morte. Ele tinha dito que ela tinha determinado período para poder retirar o vídeo que ela tinha feito dele do ar, senão ele iria entrar com um processo contra ela, ou então iria resolver na bala. Ou seja, ele ameaçou a mulher de morte, né? E aí isso estourou como notícia em vários lugares, isso aconteceu nesses últimos dias, então, enfim, né, no começo dessa semana começou a sair várias notícias quanto a isso, e isso saiu de uma bolha da internet que, enfim, já não tinha mais como não falar sobre isso. Mas eu ainda tô resistente em falar exatamente sobre ele, sobre o caso dele aqui no vídeo, porque eu meio que já falei agora. Esse panorama que já é o que eu vou falar sobre ele. Talvez eu volte a falar sobre ele mais na frente nesse vídeo, mas o que eu quero falar mesmo aqui com vocês é sobre Red Pill, Take the Red Pill, que é justamente o tipo de ideologia que está por trás desse comportamento dele, dessas falas dele, de todas essas atitudes dele. E que é um tipo de comportamento que a gente está vendo cada vez mais comum na internet, tanto gringa quanto aqui no Brasil. A gente tem visto vários podcasts de homens que têm esse tipo de ideologia, que são podcasts de homens falando sobre os problemas masculinos, mas falando sobre problemas masculinos puxando um viés de culpabilização das mulheres por esses problemas masculinos deles. E eles costumam falar muito sobre Red Pill, né, que é uma analogia ao filme Matrix, aonde Neo toma ali a, né, pílula vermelha, a Red Pill, que é a pílula que faz com que ele saia da Matrix, que ele saia daquele ambiente em que ele estava vivendo uma mentira, aquele ambiente em que tudo era controlado por figuras externas, né? No caso, máquinas, mas enfim, vamos colocar aqui figuras externas, e ele sai dessa Matrix e passa a enxergar a verdade. Então, na visão deles, tomar a pílula vermelha seria isso, seria sair de uma mentira pregada pelo feminismo e cair em uma verdade onde os homens é que são as reais vítimas da sociedade e não as mulheres. Esse é o conceito da Red Pill deles. Um conceito que, inclusive, não tem nada a ver com o filme Matrix, porque o filme Matrix, na verdade, ele é um filme que foi dirigido por duas mulheres trans, que é a Lily e a Lana Wachowski, e o filme, ele fala, na verdade, sobre transgeneridade. Sair da Matrix era iniciar uma transição de gênero. Tomar a pílula vermelha era uma alusão à pílula de estrogênio, que na época era uma pílula vermelha, né? O estrogênio mais usado era uma pílula vermelha lá nos Estados Unidos. E já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Sobre o significado do filme Matrix. Você pode ver esse vídeo clicando no card aqui em cima, porque eu não vou ficar me alongando tanto nesse vídeo aqui, né? Enfim, esse vídeo já vai ficar longuíssimo, não preciso alongar ele mais ainda. Mas o ponto é que a gente tá vendo esse tipo de conteúdo ser cada vez mais disseminado na internet. A gente tá vendo cada vez mais red pilados tendo podcasts, né? Tendo cortes viralizando por aí. A gente tá vendo cada vez mais MGTOWs também tendo esses mesmos
podcasts, tendo cortes também viralizados por aí. A gente tá vendo também incéis tendo cada vez mais visibilidade na internet, né? Então, essas pessoas, elas estão saindo dos seus fóruns ali, onde eles ficavam falando apenas entre eles, e isso está sendo mais exposto, né? Por meio, principalmente, de podcasts ou de canais no YouTube de modo geral e por aí vai. Então a gente está vendo essas pessoas vindo à luz da sociedade, essas pessoas que já estavam construindo esse tipo de pensamento há bastante tempo, na verdade. Nesse vídeo eu não pretendo entrar nos pormenores dos termos, sabe? Pra ficar diferenciando incel, de MGTOW, de red pilado. E também não vou ficar aqui explicando o que significa cada uma das cores de pílulas dos red pilados, porque eles têm um monte de pílula, né? Tem os Red Pilados, né, que tomaram a Red Pill, que são eles, né, que são os detentores da sabedoria do mundo. Tem os Blue Pilados, que são aqueles que ainda estão sob o viés da sociedade, que acham que as mulheres que são as oprimidas, né, então, enfim. E tem também um monte de outras variações, que aí tem Purple Pill, tem White Pill, tem um monte de pílula de cor diferente, que eu não vou ficar entrando aqui nisso, porque, sinceramente, eu tô cagando pra isso. Isso não é importante para esse debate. E também não vou aqui ficar falando muito sobre incéis, porque já tem um vídeo aqui no canal falando sobre incéis. Se você quiser ver esse vídeo, ele tá no card aqui em cima, onde você pode assistir ali eu falando um pouco sobre essa cultura incel. É um vídeo que já tem uns anos aqui do canal, mas ele continua, enfim, atual. Mas vamos nos ater aqui a quais são as coisas que esses grupos costumam reivindicar, o porquê que eles costumam dizer que os homens são oprimidos na sociedade. E eu tenho que dizer aqui pra vocês que muitas das coisas que eu vou falar nesse vídeo eu já falei em alguns outros vídeos aqui do Transmissão, então pode ser que você, se você já me acompanha há algum tempo, você lembre de alguns outros vídeos aqui do canal. Mas enfim, vamos lá. Eles costumam falar muito que homens costumam ser mais vítimas estatisticamente de muitas coisas, né? Do que mulheres. E eu não vou dizer que eles estão errados, porque muitas dessas estatísticas que eles usam, de fato, elas estão corretas, né? Eles dizem que os homens, eles costumam ser mais vítimas de suicídio, e isso é fato. Homens realmente costumam ser mais vítimas de suicídio, no mundo do que mulheres. Eles costumam usar muito o argumento também de que homens vivem menos, né? E de fato, homens têm uma expectativa de vida menor do que as mulheres. Eles costumam dizer que o maior número de combatentes em guerras são homens, e isso é um fato. De fato, homens vão mais à guerra do que mulheres. E eles também costumam dizer que homens morrem mais em trabalho do que mulheres, e por aí vai. E essas coisas não estão erradas. De fato, a gente vê isso acontecendo na nossa sociedade, assim como a gente também vê algumas estatísticas que mostram mulheres sendo mais desfavorecidas na sociedade do que homens. Por exemplo, mulheres ganham menos do que homens para exercer os mesmos cargos que homens. Mulheres, elas também costumam estar mais relegadas a trabalhos domésticos precarizados, a trabalhos de cuidado precarizados, como, por exemplo, os serviços de empregada doméstica. Mulheres também costumam morrer mais em violência doméstica do que homens. As vítimas fatais de violência doméstica costumam ser as mulheres. E mulheres também são mais vítimas de estupros relatados do que homens. Então, se a gente for querer puxar por estatística, a gente tem estatísticas para os dois lados, e eu não quero aqui ficar fazendo essa comparação de quem sofre mais. Eu quero conversar com vocês para depois vocês terem uma noção aí, para vocês poderem decidir quem sofre mais, ou então a gente talvez nem precise ficar querendo classificar quem sofre mais. Mas continuem aqui comigo e vamos conversar. Bom, eu vou ter que dizer aqui pra vocês que a maior parte dos argumentos dos Red Pills que eu usei para poder construir os tópicos que eu vou tratar nesse vídeo, eu tirei de um documentário chamado The Red Pill, que foi lançado em 2016, e ele foi feito pela cineasta Cassie J. Eu tinha esquecido o sobrenome dela. A Cassie J, ela é uma mulher que se intitulava feminista, ela era uma atriz de cinema, e ela, né, estava sendo relegada a papéis que ela não achava que eram tão relevantes assim para a carreira dela, e decidiu se tornar, então, cineasta e começou a fazer documentários. E The Red Pill é, até onde eu vi, o último documentário que ela fez enquanto diretora.
E eu tenho que dizer pra vocês de antemão que esse documentário, ele é bem ruim, ele é bem enviesado, assim como todo documentário, né? Documentários eles têm viés, e esse documentário ele tem um viés muito claro. E a coisa mais curiosa desse documentário é que no começo dele a gente vê a Cassie se intitulando enquanto uma mulher feminista, e no final do documentário ela dizendo que não se intitula mais enquanto mulher feminista, e ao longo do documentário a gente vai vendo é, ela deixando de ter um pensamento mais feminista e passando a pensar mais nos problemas dos homens e a ficar mais do lado dos red pilados à medida que ela vai conversando com eles. E o documentário é basicamente todo de conversa com eles. Tem algumas conversas assim com pessoas que têm pensamentos contrários, né? Tem algumas conversas com algumas feministas, né? Tem algumas conversas com estudiosos de gênero e tudo, mas são só pequenos trechos que a gente tem acesso. O documentário como um todo, assim, ele é de depoimentos de homens que são red pilados. Como eu disse, esse documentário ele é bem ruinzinho, mas eu acho que é um exercício interessante assistir ele. E eu assistindo ele, em inúmeros momentos eu olhava para aquilo e falava, tá, mas qual é o contraponto ao feminismo quanto a isso, sabe? Mas o que exatamente você tá querendo dizer com isso? Eu ficava pensando, tipo, como que você não pensou nessa contra-argumentação? Enfim, né? É um documentário que é um pouco difícil de assistir, mas eu acho que é um exercício que pode ser interessante. Bom, o documentário ele foca nas estatísticas que eu falei aqui pra vocês, né? Tem até uns momentos em que evidencia ali um cartaz que tem falando as porcentagens de coisas que são horríveis que acontecem com homens e tudo mais. E esse documentário também, ele vai passando por diversos pontos onde homens seriam, na visão, né, que o documentário passa, desfavorecidos socialmente perante as mulheres, e é nesses pontos que eu vou entrar aqui com vocês. Um dos pontos centrais é a questão de gravidez, de alienação parental, de direitos reprodutivos. Uma das maiores pautas dos movimentos feministas é justamente a pauta dos direitos quanto ao próprio corpo, dos direitos reprodutivos, né? Que as pessoas que têm útero possam ter maiores gerências sobre os seus corpos, maiores gerências sobre gravidezes, maiores gerências sobre exatamente aquilo que vai acontecer com elas nesse processo todo. E na visão desses homens, né, que tomaram a pílula vermelha, eles costumam falar muito que, na verdade, a mulher ela tem muito mais poder sobre as decisões reprodutivas do que os homens, porque é, as mulheres elas poderiam decidir engravidar, elas poderiam decidir interromper a gravidez e os homens não teriam muita gerência quanto a isso, né? As mulheres, se elas enganam um cara para elas poderem ficar grávidas, esse cara, ele vai ter que pagar pensão, ele vai ter que arcar ali com todos os custos judiciais e ele não vai poder ter nenhuma gerência se aquela mulher deveria ou não abortar aquela criança. Eles ficam entrando muito nesses pontos, né? Primeiro eu quero dizer que gravidez não é algo propriamente de mulheres, é algo de quem tem útero. E a gente tem casos de pessoas intersexo que nasceram com pênis e têm útero e já engravidaram. A gente tem muitos casos de homens trans que engravidam. Então eu vou tentar falar aqui pessoas com útero, tá? E se isso te ofende, problema seu, lide com isso. Mas o tempo todo o documentário ele tenta dizer que as mulheres é que têm gerência quanto a isso, né? Só que o que o documentário não fala é que, na maioria das vezes, as mulheres elas não têm tanta gerência sobre isso. Isso porque, em muitos locais do mundo, o aborto é criminalizado. Aqui no Brasil mesmo, se uma pessoa engravidar, essa pessoa ela não vai poder decidir se ela quer ou não arcar com aquela gravidez. Ela vai ter que arcar com aquela gravidez, ou então ela vai ter que tomar medidas ilegais para poder cessar aquela gravidez. Então, já começa errado por aí. E uma outra coisa que tá errada nessa perspectiva também é você querer colocar em pé de igualdade as decisões em que a pessoa que tem útero tem em relação a uma gravidez com as decisões que uma pessoa que não tem útero tem em relação àquela gravidez. É porque assim, quem vai ficar 9 meses gestando aquele embrião para ele se tornar um feto e depois quem vai ter que passar pelo processo
do parto, quem vai ter que depois passar pelo processo de amamentação e tudo mais, é quem tem útero. Que na maioria das vezes são mulheres, né? Então, assim, é óbvio que a gente tem que dar a maior gerência de decisão, é óbvio que a gente tem que dar o maior poder de decisão quanto a isso para a pessoa que vai gestar, para a pessoa que vai ter todas essas modificações no seu corpo, para a pessoa que vai passar por todo esse processo físico e para a pessoa para quem aquela responsabilidade vai ser maior jogada. Porque não tem como negar que a sociedade ela responsabiliza muito mais a pessoa que gestou pelo cuidado daquela criança já nascida do que a pessoa que não gestou. Então não tem como querer colocar em pé de igualdade, porque realmente não está em pé de igualdade. Todo o processo de concepção, de gestação, de parto, de amamentação e de cuidado futuro com aquela criança é muito diferente entre as partes que estão envolvidas. A sociedade cobra muito mais de quem tem útero todo esse processo de cuidado. Não tem como colocar em pé de igualdade. Mas passando desse período biológico aí, vamos falar sobre as questões de direitos. Porque também nesse documentário é muito falado questão de alienação parental, e é algo que os homens que lutam pelos direitos dos homens costumam bater muito na tecla também, que é essa questão de que muitas vezes os homens eles querem participar da criação daquelas crianças, eles querem ter guarda daquela criança, eles querem ter ou a guarda compartilhada ou a guarda total daquela criança, mas a justiça costuma ficar muito mais do lado das mulheres do que dos homens nesses casos. A justiça costuma dar a guarda para as mulheres. E sim, isso é verdade. Eu não posso aqui fazer a louca e dizer que eles estão totalmente enganados, porque não. A nossa sociedade, de fato, ela relega para as mulheres a função do cuidado. Ela relega para as mulheres essa função de criação, essa função de cuidado com a criança, de cuidado com a família como um todo. Então, a nossa justiça vai sim, majoritariamente, dar guarda para as mulheres na maior parte das brigas judiciais por guarda de crianças. E esse é um problema que ele vem justamente da questão da nossa sociedade relegar para as mulheres a questão do cuidado com as crianças. Esse é um problema que é fruto do patriarcado. Esse não é um problema que é fruto das mulheres em si. Porque se a gente tivesse uma sociedade que visasse a questão do cuidado como sendo equivalente para homens e para mulheres, se a gente visse a nossa sociedade vendo a questão do cuidado como sendo cobrada da mesma forma de homens, de mulheres e de pessoas não binárias, a gente teria uma sociedade que não teria tantos casos assim da custódia indo para mulheres, porque a gente teria uma sociedade em que não precisaria a justiça costumeiramente dar a custódia para as mulheres. Porque na sociedade que a gente vive, as pessoas que nascem com pênis, elas não são educadas para o cuidado. Elas não são educadas para cuidar. Quer dizer, quantas pessoas que nasceram com pênis vocês viram durante a infância tendo aquelas bonecas de bebê? Tendo aquelas bonecas de bebê, assim, para elas poderem cuidar daquele bebê, para elas terem essa brincadeira de cuidar de um bebê. Quantas das crianças que nasceram com pênis vocês viram ao longo da vida de vocês brincando de casinha para ter esse papel do cuidado com a criança, daquela brincadeira de casinha? Quantos pais de pessoas que nasceram com pênis vocês viram ao longo da criação dessas pessoas com pênis endossarem que essas crianças elas brincassem com bonecas, elas brincassem de cuidados com o lar, elas ganhassem forninhos para elas poderem brincar, elas ganhassem lava-louças, lavadeiras ali, pias para elas poderem brincar de lavar louça? Quantos pais de crianças que nasceram com pênis vocês já viram educando as suas crianças para que elas tivessem cuidado com outras crianças, para que elas virassem pais? Quantos? Porque eu vou dizer pra vocês que eu não vejo esse tipo de coisa acontecendo. Eu vejo exatamente o contrário. Eu vejo criações onde quem nasce com vagina é que recebe esse tipo de brinquedo, é que tem esse tipo de brincadeira sendo endossada, é que desde a infância é ensinada a cuidar, a estar ali para o cuidado, a estar ali para a servidão ao lar, enquanto
A criança que nasce com pênis é endossada a brincar com carros, é endossada a brincar com armas, é endossada a brincar de sair para trabalhar, para buscar o dinheiro para o lar, quando a gente tá falando das brincadeiras de casinha. É isso que a gente vê acontecendo. Essas coisas elas têm começado a mudar um pouco dos anos 2000 pra cá. A gente tem visto cada vez mais pais e mães que decidem não dar esse tipo de brinquedo de cuidado para o lar, para pessoas que nasceram com vagina, né, para crianças que têm uma vagina. A gente costuma ver pais cada vez mais não fazendo distinção de brinquedos para meninos e para meninas, né? A gente costuma ver esse tipo de coisa acontecendo mais dos anos 2000 pra cá. Mas ainda assim é pouco. A maior parte das criações ainda são separadas assim, entre criações para meninos e criações para meninas, e tudo baseando-se no genital que aquela criança nasceu. Então, quem nasce com pênis não é ensinado a cuidar, não é ensinado a ter um filho, não é ensinado a ser pai ou mãe. Quem nasce com pênis é ensinado exatamente a não ter esse tipo de responsabilidade. Inclusive, quem nasce com pênis não costuma nem aprender a lavar uma louça. Então, quando a justiça se depara com um caso de custódia onde tem um pai querendo a custódia de uma criança, em contrapartida tem uma mãe querendo a custódia dessa mesma criança, a justiça normalmente vai mesmo dar a custódia para a mãe, porque ela, desde o nascimento, foi ensinada a cuidar, foi ensinada a servidão. Esse é um problema do patriarcado. Esse é um problema que não é das mulheres. Então, assim, esse é um tipo de reclamação que não faz sentido ser jogado na conta das feministas, não faz sentido ser jogado na conta das mulheres, porque esse é um produto de uma sociedade patriarcal. E é óbvio que nisso acontecem casos em que o homem seria mais apto para cuidar daquela criança do que a mulher, mas por uma visão patriarcal de que a mulher ela está destinada ao cuidado, a justiça acaba cedendo a custódia para a mulher em vez do pai ali, em vez do homem que seria mais apto para aquilo. Óbvio que esse tipo de coisa acontece. A gente vê alguns casos aí acontecendo, né? Então é óbvio que você vai achar exemplos de homens que perderam guarda dos seus filhos e que eles eram mais aptos do que as mães para terem a guarda desses filhos. Óbvio que você vai ver esse tipo de coisa acontecendo, porque nem toda mulher ela vai ser apta ao lar, ela vai ser apta a cuidar de crianças. Isso é justamente o que feministas vêm dizendo há muito tempo, que o cuidado com a criança, esse cuidado parental, esse cuidado todo que as mães costumam ter com seus filhos é algo que é ensinado para elas socialmente, enquanto para os homens não. É algo que as feministas lutam para que seja mudado. Um outro ponto que os homens que lutam por direitos dos homens costumam levantar sempre é a questão de violência doméstica. Porque a gente tem leis de amparo para mulheres vítimas de violência doméstica, mas a gente não tem leis de amparo para homens vítimas de violência doméstica. Porque a gente tem casas de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica, mas a gente não tem casas de acolhimento para homens vítimas de violência doméstica. Então, vamos aqui conversar um pouco sobre isso. Porque, de fato, a gente não costuma ver casas de acolhimento para homens vítimas de violência doméstica, e, de fato, a gente tem leis que são pensadas principalmente para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica. Isso atualmente. E também é algo que não existe no mundo inteiro, tá? Mas não vou aqui ficar me atendo aos pormenores de recortes de país, né? Vamos aqui falar do que a gente tem no Brasil. No Brasil, a gente tem a Lei Maria da Penha, que foi sancionada em 2006, que é uma lei de amparo a mulheres vítimas de violência doméstica, mas que ela pode sim ser estendida e atender homens vítimas de violência doméstica. Mas ela foi sim pensada para proteger mulheres vítimas de violência doméstica, porque mulheres costumam ser vítimas mais fatais de violência doméstica. Eu não vou dizer que mulheres não batam em homens, tá? Não vou dizer que não existam casos em que homens são violentados fisicamente por mulheres. Eu não vou dizer isso porque eu estaria mentindo se eu dissesse isso. A gente tem sim mulheres que são agressivas. A gente tem sim mulheres que batem em homens em relações formadas por homens e mulheres. A gente tem sim casos de violência doméstica, inclusive de mulheres perpetrando contra outras mulheres, no caso de relacionamentos formados por duas mulheres. Isso não é algo incomum de acontecer.
a gente vê acontecendo até com uma certa frequência. Porque, veja bem, mulheres são seres humanos, e seres humanos podem ser agressivos, podem ser violentos, podem ser abusivos. E a gente tem muitas mulheres que são violentas, que são agressivas, que são abusivas. Eu mesma já conheci alguns homens que me relataram terem sido vítimas de violência doméstica de suas parceiras, né? Que já foram agredidos por suas parceiras. Eu já conheci alguns homens que passaram por esse tipo de situação. E eu também conheço mulheres que já foram vítimas de violência doméstica em relações entre mulheres. E tenho que dizer que muitas vezes o homem que é vítima da violência doméstica perpetrada por uma mulher, ele é ridicularizado. Esse tipo de coisa acontece com uma certa frequência. Veja bem, em algum momento você já deve ter se deparado com alguma notícia dizendo que alguma mulher castrou um homem, né? Que alguma mulher descobriu que o marido estava traindo ela e decidiu cortar o pênis dele fora. Você já deve ter visto alguma notícia desse tipo, porque isso já aconteceu algumas vezes na história da humanidade, na história recente da humanidade. E provavelmente, se você se deparou com esse tipo de notícia e você abriu a caixa de comentários dessa notícia, você deve ter visto muitas piadas a respeito disso. Você deve ter visto muitas mulheres dizendo que aquele homem mereceu ter o pinto dele cortado fora. E você vai ver, inclusive, alguns homens rindo também da situação e dizendo que o cara mereceu também. Você vai ver algumas coisas desse tipo. Porque, sim, esse tipo de violência costuma ser relativizado. A gente costuma ver o homem que apanhou de uma mulher, o homem que foi agredido por uma mulher, o homem que foi mutilado por uma mulher como alguém que foi muito fraco. E ele costuma ser alvo de chacota. Esse tipo de coisa acontece. Vamos ser sinceras, esse tipo de coisa acontece sim. E esse é um fenômeno cultural que eu pessoalmente acho muito bizarro. Eu sempre acho muito esquisito quando eu vejo notícias de que uma mulher descobriu que foi traída e esfaqueou o cara, ou que ela, sei lá, amputou o pênis dele, ou que ela fez algum tipo de agressão contra ele. E quando eu vejo comentários elogiando essa mulher ou ridicularizando esse homem, eu sempre acho isso muito esquisito, muito bizarro e sempre me causa um mal-estar muito grande, porque a gente está falando de toda uma cultura que coloca a fidelidade acima da integridade física das pessoas. Mas esse não é o tipo de coisa que acontece apenas com homens. Quando a gente vê também o contrário acontecendo, quando a gente vê mulheres sendo agredidas por homens que descobriram que estavam sendo traídos, a gente também vê esse tipo de comentário acontecendo. A gente também vê muitas pessoas dizendo que ela errou por ter traído, ela buscou aquilo por ela ter traído. A gente costuma ver também essa culpabilização da vítima acontecendo com mulheres que foram infiéis ou que foram suspeitas de terem sido infiéis e foram agredidas de alguma forma. Não tem muito tempo mesmo, a gente teve aquele caso do mendigo que violentou uma mulher aqui no Distrito Federal, onde essa mulher ela tinha problemas mentais e ela acabou consentindo, entre aspas, em uma relação sexual com esse mendigo dentro do carro dela. E quando o marido dela chegou, ele encontrou a situação acontecendo e ele bateu nesse mendigo. E o que a gente mais viu foram as pessoas ridicularizando essa mulher, culpabilizando ela por esse abuso que ela sofreu, dizendo que ela pediu por esse abuso e por aí vai. Então a gente vê esse tipo de coisa acontecendo constantemente. Mulheres sendo culpabilizadas por abusos que elas sofrem, por agressões que elas sofrem. E geralmente nós que somos mulheres feministas, a gente costuma ficar muito abismada quando a gente vê essas mulheres sendo ridicularizadas por elas terem sido vítimas de algum tipo de abuso físico, sexual ou moral. Mas por que que algumas de nós acham graça quando o oposto acontece, quando é um homem sendo vítima desses mesmos abusos sendo perpetrados por uma mulher? Por que que algumas de nós acham isso engraçado? Isso não faz o menor sentido, a gente não deveria achar isso engraçado. Essa é uma violência bizarra, é uma violência absurda que não deveria ser motivo de piada, independente de qual seja o gênero da vítima. Isso não é engraçado. Alguém ser vítima de estupro não é engraçado. Alguém ser vítima de um esfaqueamento não é engraçado. Alguém ser vítima de uma castração não é engraçado. Então,
por que que algumas vezes as pessoas riem desse tipo de coisa. Mas existe um motivo do porquê que leis como a Lei Maria da Penha foram pensadas para proteger mulheres. E esse motivo é o motivo que mulheres foram vistas como uma propriedade, foram vistas como um objeto ao longo da história. É recente que as mulheres passaram a ser vistas como indivíduos de fato. É recente na nossa história que mulheres passaram a ter direito a voto, que mulheres passaram a ter direito ao divórcio, que mulheres passaram a ter direito a trabalhar fora de casa. É recente na nossa história que mulheres passaram a poder viajar sem autorização de maridos, de irmãos, de pais. E ainda assim, tem alguns lugares no mundo que ainda exigem esse tipo de autorização para que mulheres possam fazer coisas simples. É recente na nossa história, inclusive, que mulheres possam estudar. Existem países onde mulheres não podem estudar até hoje. Então, a razão da gente ter uma lei como a Lei Maria da Penha é justamente porque é muito recente que as mulheres passaram a ser vistas como seres humanos na sociedade. É recente que as mulheres passaram a ser vistas como pessoas e não como apenas um recurso para a manutenção da sobrevivência humana. Não apenas como um recurso para os homens terem, para os homens usarem, para os homens engravidarem, para os homens procriarem, para os homens manterem a sua linhagem. E a gente ainda vive todos os efeitos de todo esse contexto histórico na nossa sociedade. Quer dizer, a Lei Maria da Penha é de 2006. Antes de 2006, a gente não tinha nenhuma lei de amparo para mulheres que fossem vítimas de violência doméstica. E a maioria das vítimas de violências domésticas sérias, de violências domésticas que geram traumas para a vida inteira, traumas físicos, e a maioria das vítimas de violência domésticas mortais são mulheres. Então a gente precisa sim de uma lei específica que proteja as mulheres. Mas a forma como a Lei Maria da Penha ela é vista hoje em dia, a forma como ela é interpretada juridicamente hoje em dia, é uma forma que não exclui o fato de que homens possam também ser amparados pela Lei Maria da Penha, também possam ter esse amparo ali legal. Mas a gente tem um problema social muito grande, que é o problema da masculinidade tóxica, que é o problema da masculinização exacerbada dos homens, que é um problema que coloca os homens como esses seres que não podem ser frágeis, que nega qualquer tipo de fragilidade que homens possam ter. Então a gente acaba tendo poucos homens buscando os seus direitos quando eles são vítimas de violência. A gente acaba tendo muito mais ridicularização de homens que são vítimas de violência. A gente acaba tendo tudo isso acontecendo. Então, muitas das violências domésticas que homens sofrem acabam sendo subnotificadas, acabam não vindo a público, acabam não virando um boletim de ocorrência e acabam não indo para frente, justamente porque os homens eles são educados a não demonstrar fraqueza. E você ir numa delegacia de polícia para dizer que você apanhou da sua esposa, da sua namorada, da mulher que mora junto com você, ainda é algo que é visto como fraqueza. Então, muitos homens não denunciam. E esse é um problema que, veja bem, não é um problema das feministas. Não fomos nós que decidimos que os homens não podem ser frágeis, que os homens não podem chorar. Quem decidiu isso foi justamente o patriarcado. Quem decidiu isso foram justamente os homens que foram governando o mundo desde que a gente teve o patriarcado surgindo. Então, por que colocar na conta das feministas ou por que colocar na conta das mulheres um problema que foi gerado pelos próprios homens, um problema que ele começou sendo produzido pelos próprios homens? Porque quem se colocou nesse papel de ser o provedor, quem se colocou nesse papel de ser o machão, de ser o fortão, de ser o poderoso, foram os próprios homens. Não foram as mulheres que colocaram eles nesse papel. E você pode até querer buscar uma explicação biológica para isso, uma explicação buscando ali o período em que a gente vivia nas cavernas e que as mulheres elas ficavam cuidando das crianças enquanto os homens saíam para caçar, mas a gente não vive mais nas cavernas.
E já tem vários indícios de que mesmo nesse período das cavernas também tinham muitas mulheres que caçavam. Então, isso não faz muito sentido ser trazido para sociedades modernas. Isso não faz muito sentido ser trazido para o momento em que a gente passou a ter a propriedade privada. Isso não faz muito sentido para ser um determinante de como as nossas sociedades foram construídas. Porque esse tipo de coisa não acontecia exatamente dessa forma e já tem muitos milhares de anos que a gente estabeleceu sociedades onde não precisava mais ter essa divisão de tarefas dessa forma. Mas a divisão de tarefas dessa forma continuou sendo mantida, porque dessa forma os homens conseguiam ter mais poder sobre as mulheres, colocando as mulheres como um recurso e não como uma pessoa. Eles conseguiam ter mais poder, eles conseguiam ter mais gerência do mundo. Como eu disse, é recente que mulheres passaram a ter direito de voto, passaram a ter direito de decisão nas nossas sociedades modernas. Então, esse é um problema que foi construído pelos homens. É um problema do patriarcado. É um problema que não é das feministas, não é um problema das mulheres. E toda essa cultura que coloca os homens nessa posição de não poder demonstrar fragilidade é que depois acaba acarretando, por exemplo, na gente ter um índice muito grande de suicídio de homens. E que acarreta também na gente ter menos cuidado com a saúde própria por parte dos homens. Que acarreta na gente tendo muitos homens que se colocam em situações de mais risco. Que a gente tem muitos homens ali que não se preocupam muito com a sua segurança, porque eles se preocupam mais em mostrar toda uma coragem, de mostrar toda uma bravura, de mostrar toda uma macheza, em detrimento da sua própria segurança, em detrimento da sua própria saúde, em detrimento do seu próprio bem-estar emocional. E em um mundo onde a gente teria uma equidade de gêneros, em um mundo em que as lutas feministas tivessem conseguido alcançar todas as esferas e tivessem consolidado uma sociedade que fosse de fato feminista, a gente teria homens que seriam mais sensíveis, homens que se abririam mais, homens que se preocupariam mais em se cuidar também. A gente teria homens que não precisariam estar sempre querendo se mostrar corajosos, poderosos, influentes. A gente teria homens buscando menos essas posições de poder e buscando mais também a questão do cuidado, tanto cuidado consigo quanto um cuidado também com as crianças, por exemplo. Então, em uma sociedade feminista, provavelmente a gente teria um índice muito menor de suicídio de homens. Provavelmente a gente teria mais casas que cuidassem de homens vítimas de violência doméstica. A gente teria um maior cuidado com violência doméstica de um modo geral. A gente teria superado já esses problemas do patriarcado, que coloca os homens como os provedores, os homens como aqueles que detêm o poder, como aqueles que precisam cuidar financeiramente de uma família. Uma coisa que é interessante de se observar é que esses movimentos de direitos dos homens, esses movimentos que depois se tornaram, né, Red Pilados, que depois se tornaram também movimento ali dos MGTOWs e também que acabou se derivando nos incels e tudo mais, tudo isso começou a acontecer com mais força, pelo menos, né, com uma expressividade de força depois que as mulheres começaram a ter mais direitos. Lembra que eu falei que é recente que a gente começou a ver mulheres tendo direito ao voto, que é recente que a gente passou a ver mulheres tendo direito de viajar sem autorização de algum homem, que a gente passou a ver mulheres tendo direitos a aborto em alguns países, mulheres tendo direitos, enfim, de trabalhar fora de casa e por aí vai. Então, é também recente que a gente começou a ter esses movimentos em busca de direitos dos homens. Porque muitos homens passaram a sentir que eles perderam espaço na sociedade depois que as mulheres também adentraram o mercado de trabalho. A gente vê muito os homens que estão nessa coisa de Red Pill falando que a porcentagem de homens nas universidades tá cada vez menor. A gente vê eles falando que a porcentagem de homens que são desempregados está crescendo cada vez mais. A gente vê eles falando que a porcentagem de homens que estão sendo condenados judicialmente por terem
cometido algum tipo de violência doméstica está cada vez maior. Eles vão dizer que a quantidade de mulheres recebendo pensão de homens está cada vez maior. Eles vão sempre estar falando desse tipo de coisa, mas isso é muito óbvio que vai acontecer. A gente agora tem divórcio, então se a gente tem divórcio, a gente passa a ter também pensão alimentícia, tendo que ser paga por uma das partes. Agora a gente tem as mulheres podendo estar inseridas no mercado de trabalho, então é óbvio que a gente vai ver mulheres cada vez mais ocupando mais o espaço de trabalho. É óbvio que a gente vai ver cada vez mais mulheres nas universidades, porque agora as mulheres elas podem entrar na universidade, agora as mulheres podem estudar. Então é óbvio que a gente vai ver isso, esses números crescendo favoravelmente às mulheres cada vez mais, porque agora a gente vê as mulheres tendo acesso a esse tipo de coisa, tendo acesso a esses direitos que durante muitos anos foram direitos que eram apenas para os homens, ou que eram endossados como sendo direitos apenas dos homens. Então, quando a gente passa a ver esses movimentos de MGTOW, esses movimentos de Red Pill e por aí vai, na verdade a gente está vendo uma reação de busca de privilégios, de retomada de privilégios. A gente está vendo homens que estão com medo de estarem perdendo a sua posição social de privilégio e querendo voltar no tempo, querendo voltar a esse momento em que eles tinham todos esses poderes, em que eles tinham todo o acesso à educação, todo o acesso ao trabalho, todo o acesso ali a decisões sobre com quem eles iriam se relacionar. Porque antes nem isso a mulher tinha acesso, nem isso ela podia decidir quem era o homem com quem ela iria se casar. Era tudo uma decisão por parte dos homens. Hoje em dia não. Hoje em dia as mulheres têm mais gerência e isso assusta homens que queiram continuar mantendo essa hegemonia de direitos apenas para eles. E não ache que eu tô aqui dizendo que os homens não sofram nenhum tipo de pressão. Não ache que com isso eu tô dizendo que homens não sofrem, porque sim, homens sofrem. Você ter essa pressão em cima de você, de que você precisa prover um lar, eu imagino que seja uma pressão extremamente alta. Até porque, veja bem, eu sou uma travesti. Eu já sofri as pressões do que é esperado de um homem. Porque eu fui criada como um homem na sociedade. Eu tive essas expectativas sendo jogadas em cima de mim. Até os meus 24 anos, eu era socialmente lida enquanto um homem. Então, eu sei o que são essas pressões. Eu sei que esse tipo de coisa não é fácil. Eu sei que isso gera medos, isso gera ansiedades. Eu sei que esse tipo de coisa pode deixar alguém com vários e vários problemas em sua vida. Eu sei disso, eu não tô negando isso. Mas a gente precisa entender que na sociedade que a gente vive, a gente tem pressões de gênero ocorrendo em ambos os gêneros. A gente tem pressões de gênero em cima dos homens, a gente tem pressões de gênero em cima das mulheres, a gente tem pressão de gênero em cima das pessoas trans, em cima das pessoas que são não binárias, em cima das pessoas intersexo. A gente tem pressões de gênero em cima de todas as pessoas do nosso planeta. Pressões que vão ser diferentes de acordo com cada gênero. Enquanto os homens têm essa pressão de terem que ser bem-sucedidos para proverem o lar, as mulheres elas têm essa pressão de que elas precisam ser boas mães, elas precisam ser boas cuidadoras, elas precisam arranjar o marido, porque elas não podem ficar para titia, elas precisam ser bonitas, elas precisam ser desejadas, porque senão elas não vão conseguir cumprir essa função social delas. Isso gera um monte de trauma, isso gera um monte de problema. E também a gente tem várias questões comportamentais que são exigidas de mulheres, de que elas sejam mais compassivas, de que elas sejam mais bondosas, de que elas sejam mais passivas na sociedade. E isso também gera uma série de pressões, uma série de ansiedades nas mulheres. Eu, enquanto travesti, enquanto uma pessoa que já sofreu as pressões da masculinidade, que agora sofre as pressões da feminilidade, de uma forma diferente, porque eu sou uma travesti, eu sou uma mulher trans, então eu tenho essas pressões funcionando de uma forma diferente em cima de mim.
Por exemplo, não existe pressão para que eu engravide porque eu não tenho útero, mas existem pressões para que eu seja mãe. Então, eu posso falar aqui como alguém que, né, já passou por pressões de ambos os lados. E eu digo pra vocês que são cargas pesadas dos dois lados, mas que a carga é mais pesada para as mulheres. Hoje em dia eu tenho muito mais pressão social do que eu tinha antes. E eu tô aqui tentando excluir a parte da transgeneridade dessa pressão, porque eu sou uma mulher trans que tem passabilidade. É, eu sou socialmente lida enquanto uma mulher por todo mundo que não me conhece, por todo mundo que não sabe quem eu sou, por todo mundo que não sabe previamente que eu sou uma travesti. Muitas coisas na minha vida mudaram desde que eu iniciei a minha transição de gênero, e eu tô aqui mais uma vez falando só das questões de ser lida enquanto mulher. Eu passei a ter muito mais medo de sair na rua, de sofrer assédios, de sofrer estupros, até porque eu passei a ser muito mais assediada depois que eu iniciei minha transição de gênero. Eu passei a ser muito mais sexualmente assediada. Antes, isso só tinha acontecido na minha adolescência e também em momentos em que eu fui lida enquanto uma mulher, porque na minha adolescência eu tinha uma aparência andrógina, então as pessoas elas ficavam meio confusas se eu era um homem ou se era uma mulher, até o momento em que elas me conheciam de fato. Depois que eu iniciei a minha transição de gênero, depois que eu passei a ser vista socialmente enquanto uma mulher, eu passei a ter medo, inclusive, de ir para a universidade. Porque, veja bem, eu saía da universidade às 10h30 da noite, porque eu tinha muitas aulas no período da noite. Antes de eu iniciar minha transição de gênero, era muito comum eu ir para a universidade de ônibus tranquilamente. Eu moro sozinha e eu voltava para casa sozinha, tranquilamente. Depois que eu iniciei minha transição de gênero, depois que eu passei a ser vista enquanto uma mulher pela sociedade, isso passou a ser um problema, porque eu passei a sentir muito mais medo de fazer esse trajeto. Eu passei a ter muito mais medo de chegar sozinha em casa meia-noite, porque eu saía da universidade 10h30 e para pegar ônibus, todo o processo, eu acabava muitas vezes chegando em casa entre 11h30 à meia-noite e fazer esse processo, fazer esse translado todo de ônibus, passar sozinha na rua de madrugada, passou a ser algo que me causou medo, um medo que antes eu não tinha. Eu passei a sofrer muito mais pressão estética também, as pessoas começaram a fiscalizar mais o meu peso, as pessoas passaram a apontar mais os momentos em que elas achavam que eu estava gorda, os momentos em que elas achavam que eu estava magra demais, coisa que não costumava acontecer antes. Acostumava, assim, acontecia de forma pontual, mas não era frequente. Depois que eu iniciei minha transição de gênero, isso passou a ser frequente. Depois que eu iniciei minha transição de gênero, eu passei inclusive a ter medo de ficar na presença de determinados homens do meu próprio convívio social, de homens que eu conheço. Eu passei a sentir medo, porque eu passei a ser assediada por pessoas próximas de mim, por homens próximos de mim. Esse tipo de coisa começou a acontecer. Esse é um tipo de carga que é muito mais pesado. Eu passei a precisar me preocupar com a forma como eu iria me vestir, com a forma, com os lugares para os quais eu iria sair. Eu passei a ter que pensar em estratégias para quando eu precisasse pegar um Uber, por exemplo, porque eu tive que pensar em estratégias que evitassem que aquele Uber me assediasse, porque já teve Uber que me assediou. Então, eu comecei a ter vários tipos de pressões que antes eu não tinha. E olha, eu tô aqui excluindo as pressões vindas da transgeneridade, porque se eu for acrescentar isso, obviamente que a pressão é muito maior. Mas eu tô aqui querendo só dizer pra vocês que pressão de gênero existem com ambos os gêneros e que elas vão ser pesadas para ambos os gêneros, mas que na sociedade que a gente vive, nessa atual conjuntura que a gente vive, as pressões são mais fortes em cima das mulheres. As pressões, elas são mais pesadas em cima de nós. Elas trazem uma carga maior pra gente. E as pressões que estão em cima dos homens, elas são pressões que poderiam ser muito aliviadas se a gente tivesse uma sociedade feminista, se a gente tivesse uma sociedade que de fato
fosse uma equidade de gênero. Então, essa ilusão que os red pilados tentam vender de que a gente, na verdade, vive numa sociedade feminista, de que a gente vive numa sociedade que oprime os homens e que as mulheres não são oprimidas, é uma fantasia, é algo que não faz sentido, é algo que de fato não é bem assim. O que a gente vê, na verdade, são homens que estão com medo de perder os seus privilégios. A gente vê homens que estão com medo de não poderem escolher a mulher com quem eles vão sair. A gente vê homens que não aguentam sofrer rejeição de uma mulher de 50 anos, porque na cabeça deles essa mulher deveria estar desesperada para conseguir um homem para que cuidasse dela. É isso que a gente vê acontecendo. Esse movimento de Red Pill, esse movimento de MGTOW, esse movimento de incels e tudo mais, nada mais é do que movimentações de homens que estão com medo de perder a sua posição na sociedade, que é essa posição do topo, que é essa posição opressora. E o problema de tudo isso tá no patriarcado. E o problema de tudo isso tá também no capitalismo, porque o capitalismo alimenta o patriarcado. Eu não digo que homens sejam os nossos inimigos, por mais que homens estejam nessa posição de opressores, eu não digo que os homens são os inimigos. E quando eu digo opressores, a gente tem que entender que eu não tô falando individualmente de cada homem. Eu tô falando de um modo geral. Eu tô sendo generalista. Eu tô falando da figura homem. Porque a gente precisa fazer vários recortes aqui. Por exemplo, eu sou uma mulher trans, mas eu ainda sou branca. Então, quando a gente vai fazer recortes raciais, eu tô em posição de privilégio. Eu estou em posição de privilégio em recortes raciais em cima do meu namorado, que é um homem cisgênero negro. Entende? Porque quando a gente fala de recortes raciais, eu sou a pessoa que faz parte do grupo opressor. E a gente tem que ter isso em mente. Quando eu falo que os homens estão na posição de opressão, eu não estou dizendo que todos os homens são opressores individualmente. Eu estou dizendo que a classe homem está em uma posição de opressão em cima da classe mulher. Mas que se a gente for fazer vários recortes, a gente vai encontrar sim homens que estão sendo oprimidos por mulheres. Principalmente se a gente for fazer um recorte racial, um recorte de classe. Principalmente se a gente for entrar nesses outros grupos também. Se a gente abranger mais o debate. Inclusive, uma outra crítica que eu tenho que fazer sobre esse documentário, né, The Red Pill, é que ele é todo feito sobre uma ótica branca, ele é todo feito sob uma ótica onde classe não é levada em conta. Ele é todo produzido por e para pessoas brancas de classe média a classe alta. Ele ele é um documentário que não faz nenhum tipo de recorte de classe, nenhum tipo de recorte racial, nenhum tipo de recorte de orientações sexuais. Ele não faz recorte de absolutamente nada. E é importante a gente fazer esses recortes. É importante a gente entender que os sistemas de opressões, eles estão todos interconectados, eles estão todos ocorrendo de forma simultânea. Eles não ocorrem de forma isolada. Não tem como a gente falar de apenas um problema sem fazer um recorte, sem pensar em todos os outros problemas que estão ali também atrelados àquele problema. Eu não sei se ficou mais confuso da forma que eu falei, mas acho que deu para vocês pegarem a ideia. E é por isso que é importante a gente falar de feminismo, mas a gente falar de um feminismo que faça recortes de classe, a gente falar de um feminismo que faça recortes de raça, a gente falar de um feminismo que faça recortes de orientações sexuais, a gente falar de um feminismo que faça recortes de gênero, de cisgeneridade e de transgeneridade, a gente falar de um feminismo que faça recorte de deficiências, a gente falar de um feminismo que seja um feminismo anticapitalista, porque o capitalismo, no fim das contas, ele tá na base de todas as opressões e a gente precisa exterminar todas essas opressões simultaneamente. Então a gente precisa falar de todas essas opressões.
E só falando aqui mais uma vez sobre esse documentário The Red Pill, também é muito curioso como esse documentário, ele dá muito mais espaço de fala para os homens fazem parte desse movimento, né, de direitos dos homens, enquanto ele dá pouquíssimo espaço de fala para as mulheres, ele dá pouquíssimo espaço de fala para as feministas. Ele é um documentário que ele só coloca ali três feministas para falar, elas todas com falas muito curtas, muito pequenas, e ainda coloca, assim, uma dessas feministas sendo uma dessas feministas que mais gritam, sabe? Uma dessas feministas que são mais vocais e que passam mais essa imagem da feminista raivosa, né? Inclusive, eu não ficaria surpresa se essa feminista, no caso, que aparece ali como sendo a feminista raivosa, for uma Radfem, né? Eu não ficaria surpresa. E Radfem, vocês sabem de todos os problemas que eu tenho com o feminismo radical, né? Vocês sabem. Eu sou uma mulher trans. É óbvio que eu tenho vários problemas com o feminismo radical. Mas enfim, esse vídeo ficou gigantesco, eu sei. Eu já sabia que esse vídeo ficaria gigantesco desse jeito, mas tinha muita coisa que eu precisava falar sobre todas essas questões, então não tinha como ser um vídeo curto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham entendido os pontos que eu trouxe aqui. Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou dos pontos que eu trouxe. Complemente também os pontos que eu trouxe, coloque mais pontos, enfim. Discorra aí nos comentários o que você acha dessa discussão. Não se esqueça de ser uma pessoa respeitosa nos comentários, tá? Eu peço muito isso pra vocês, nem sempre as pessoas são respeitosas nos comentários, mas eu vou pedir para que vocês sejam. Não se esqueçam também de deixar o like de vocês caso vocês tenham gostado desse vídeo, porque assim vocês sinalizam pro YouTube que vocês gostam do meu vídeo, assim vocês fazem o meu vídeo chegar a mais pessoas também. Vocês também podem copiar o link e sair compartilhando por aí, porque isso também ajuda o meu vídeo a chegar a mais pessoas. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo longuíssimo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.